porque nesses dias tem sido tudo muito conectado, as coisas têm estado tudo muito interligadas. E eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, no versículo 12. Vencendo as trevas com as armas da luz. Nós estamos numa campanha de jejum, dentro de um período de 40 dias. Naturalmente que nem todos estão fazendo todos os dias, e você não é obrigado a fazer todo dia, mas eu te desafio, dentro desses 40 dias, transformar março e abril em um mês jejuado. Jejue de segunda a sexta, coma no sábado, jejua domingo até 3 horas, mas construa esse tempo de jejum, que eu não conheço coisa melhor para nos trazer de volta para o eixo. Eu não consigo coisa melhor para limpar a nossa mente e nos tornar centrados na guerra espiritual do que o jejum e a oração. Então amanhã a gente permanece, continua nesse projeto. E eu tenho meus propósitos pessoais, e um deles é ver minha irmã curada, é ver Deus efetuar uma maravilha na vida de Magali. E aqui diz assim, Romanos capítulo 13. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, desonestidade, dissoluções, contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Quando o apóstolo Paulo fala isso, meus irmãos, ele fala isso a um povo que tinha noção do mundo espiritual. E ele pede que nós nos vistamos de armas. É interessante, vistamo-nos das armas da luz. É interessante que ele não fala vistamo-nos da roupa do casamento. Ele fala nos vistamos das armas da luz. Alguém só se veste de armas para quê? Para quê? Para brigar, para lutar. Existe a veste da noiva do Cordeiro que vai se encontrar com Cristo. Ela não vai estar vestida de armas, mas ela vai estar vestida de um vestido para um casamento. Mas neste momento, naquele momento, a igreja tinha que se vestir de armas. Se você olhar um soldado, a roupa de um soldado que vai para uma guerra, inclusive uma guerra pesada, tudo na roupa daquele soldado é estratégico. A calça que ele veste, o pano é estratégico. Tudo, óculos, capacete, tudo nele é estratégico. Então, as próprias armas do soldado são armas para essa guerra. O capacete do soldado serve tanto para protegê-lo de um tiro, quando nos filmes eu já vi eles acabarem matando o oponente com o próprio capacete, esmagando a cabeça do oponente com o capacete. E se o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos para se vestirem de armas da luz, subentende-se que aqueles cristãos estavam vivendo em quê? Estava-se claro que havia um conflito. Muitas das derrotas que nós temos e muita da falta de avanço que nós temos, muito dos milagres que nós não experimentamos,
Muitas das derrotas que nós temos é simplesmente pela ignorância de não estar vestido dessas armas, ou da falta de noção de que estamos em meio a um conflito, a uma guerra. Então, para você querer vestir as armas da luz, a primeira coisa que você precisa fazer, meu amado, é ter uma consciência clara da existência de um mundo tenebroso. Repita comigo, uma consciência clara da existência de um mundo tenebroso. Quantas e quantas vezes eu fui pedir a Deus para fazer um milagre, fui pedir a Deus para realizar uma cura, fui pedir a Deus para liberar um dom, para liberar um benefício, e a primeira coisa que eu encarava logo no começo era um bocado de visão com demônio. Nos primeiros dias de jejum eram sonhos com demônios, lutando com demônios. E eu falava, eu estou orando aqui para receber um milagre, e o que eu vejo é demônio. Algum fala assim, quanto mais eu oro, a assombração me aparece. Não. Por que a gente começa a fazer um jejum, começa a se consagrar, o casal começa a buscar Deus, e logo o que enxerga são demônios? Fala assim, eu nem via isso antigamente. Eu nem via nada disso, agora comecei a ver. Será por quê? Será que é porque você orou e a assombração apareceu? Essa é a resposta? Não é a resposta. Por que então você começou a orar, você começou a clamar, e aí começou a ver um bocado de demônio, começou a ver e começou a perceber? Por quê? Em vez de Deus te dar logo a tua vitória para depois subir. Eu queria a minha vitória. Por que em vez de te dar logo a vitória, Ele mostrou um bocado de demônio? Vamos lá, por quê? Vai falar, BC, vai. Está te revelando o que está impedindo. Está certa a resposta? Segunda resposta, mais uma para a gente complementar. Por que ao invés de te dar a vitória logo, te dar a tua cura, te dar teu milagre, te dar a tua bênção, Ele ficou te mostrando essas coisas? Por quê? Essa limpeza, beleza, mas a principal de todas é você entender em que ambiente você está em ser inserido. Nós estamos inseridos dentro de um ambiente espiritual tenebroso, negativo. Nós não estamos aqui em um ambiente neutro. Este não é um ambiente neutro. Este mundo é um mundo de trevas. O mundo que você vive e que eu vivo é um mundo de trevas. E isso precisa ficar resolvido na minha mente e na sua. Isso tem que ficar esclarecido. Isso nunca vai acabar. Essa realidade, ela só vai terminar para você ou para mim quando eu morrer, ou quando Cristo levar a igreja embora. Aí acaba. Mas enquanto isso não acabar, eu e você estamos inseridos dentro de um combate espiritual. E no nosso caso crente, é combate porque a gente foi tirado de dentro disso. Para quem está lá dentro não tem combate, já vive dentro do problema. Isso não pode sumir da nossa mente, como não pode sumir da nossa mente a noção do ar que respiramos, beber água, tomar banho. São coisas básicas. Então essa é a questão básica para qualquer coisa que nós quisermos ver resolvido. Eu quero uma bênção na família. Você tem que entender essa noção. Eu quero que Deus cure alguém na minha casa. Eu tenho que entender essa noção. Eu preciso de uma cura no meu corpo. Eu tenho que entender essa noção. Eu quero avançar financeiramente. Eu tenho que entender dessa noção. Tudo é o diabo agora? Não, irmão. Mas eu e você temos que entender que nós estamos dentro de uma realidade espiritual. E isso não vai mudar porque você ou eu não queremos entender. Então é melhor entender. Amém? Certo? Isso se chama background. É o que vem por trás, pano de fundo.
E é muito bom entender isso, porque de fato eu e você não lutamos mais contra a carne nem contra o sangue. E é bom entender isso para que as nossas ações e reações sejam ações e reações totalmente diferentes e até mesmo elevadas. Essa compreensão de que em que mundo, em que ambiente invisível eu estou me movendo. Eu quero que nós abramos alguns textos, vamos abrir nossas armas. A Bíblia é uma arma espiritual, a palavra de Deus é uma arma. Então vamos fazer como no exército, que o aluno lá é treinado para montar e desmontar a arma. Abra sua Bíblia, por favor. Em Isaías capítulo 60. Isaías 60, versículo 1 e 2. Até aqui eu estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Você só vai se preocupar em vestir armas iluminadas se você tiver a noção clara de que existe um mundo tenebroso, diabólico, invisível, no qual você se move. E é por isso que toda vez que você se lança em direção a um milagre ou a alguns milagres, e nesses dias eu tenho orado por uns 4 ou 5. Esse dia eu falei, Deus, só está aumentando os problemas. Eu comecei a falar 1 problema, 2 problemas, 3 problemas, 4. Eu falei, 5 problemas? Aí quando eu comecei a querer ficar me lamentando, veio uma voz e falou assim, serão 5 soluções. 5 problemas que vão te dar 5 vitórias. Porque o estoque de bênção de Deus não tem limite para o que Ele pode fazer. Amém? E todos eles têm o seu cunho espiritual. Olha o que está escrito aí no livro de Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Olha só, levanta-te, se posiciona, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor sobre ti. Mas as trevas, o que as trevas fizeram? Cobriram a terra, Fátima. Então, imagine uma terra coberta de escuridão. Um planeta coberto de escuridão. Quem já foi em alguns ambientes que é só você entrar no ambiente, você já sente uma pressão, um peso? Quem já percebeu isso? Você fala assim, cara, esse lugar é carregado. Tem lugar que não tem treva, tem lugar que tem densas trevas. E há outros lugares que são tão tenebrosos que as coisas se movem, elas se quebram. É esquisito. Então você não pode abstrair-se, fingir, não, eu não ligo para essas coisas. Amigo, você não ligar não vai desativar a realidade. Então, eu fiquei impressionado quando disse que as trevas cobriram a terra e a escuridão dos povos. Quando você vê o mundo do jeito que está, o mundo está do jeito que está por causa do pecado e da escuridão que os envolve. Às vezes você pode me perguntar assim, como que uma pessoa pode fazer isso? Como é que a pessoa pode permitir isso? Como que uma pessoa pode fazer isso com a outra? Está aí a explicação. Deu para entender? O motivo da gente resplandecer? O motivo da gente se levantar? Por que eu devo, Clarissa, me levantar e brilhar e esperar que Deus brilhe sobre mim? Porque sobre a terra tem o quê?
tem o quê? Trevas. Eu não vou explicar o texto bíblico, porque o objetivo é só te mostrar a noção que todos os personagens bíblicos têm disso, a começar pelo Velho Testamento. Mateus capítulo 4, verso 16, por gentileza. Olha o que está escrito aí. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Agora não é mais a terra, é um povo que está assentado em trevas. E aos que estavam assentados aonde, amados? Na região e sombra da morte, a luz raiou. Lucas 11, 35. Agora abra Lucas 11, 35. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Lucas 22, 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Isso é Cristo falando para os sacerdotes que tinham lançado mão dele. Vocês lembram que prenderam Jesus, sim ou não? Bateram na cara dele, socaram ele, caluniaram ele, sem ele ter feito nada de errado, irmã. Bateram nele na casa do sumo sacerdote, bateram nele no Getsemane, bateram no sacerdote, bateram na casa do sumo sacerdote, bateram na casa de Herodes, zoaram na cara de Herodes, na casa de Herodes, bateram nele na casa de Pilatos, cuspiram, fizeram tudo o que quiseram com ele. Agora, por quê? Por qual motivo de tamanha atrocidade com o inocente? Está aí. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqueles homens fizeram o que fizeram com Jesus porque estavam debaixo de uma influência tenebrosa. Isso mostra, nesse mundo tenebroso que a gente vive, como que as trevas influenciam o comportamento das pessoas. João capítulo 1, verso 5. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Atos é João 8:12. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou. Bom, se ele é a luz, Noêmia, quem é a treva? Se Jesus é a luz do mundo, quem é a treva nesse mundo? Me diga. Satanás. Ele é o príncipe das trevas. Os próprios filmes, que nem são cristãos, quando eles querem retratar uma ação do diabo, o que sai das pessoas ou dos seres nos filmes? O que sai? Uma névoa preta, não sai um negócio assim denso, escuro, né? Quando não é uma névoa, é mosca, uns bichos. O mundo aí fora sabe o que está regendo eles. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Olha só, andar em trevas, andar envolvido em meio a demônios, andar envolvido à influência do mal. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem até aqui está conseguindo entender um outro tipo de mindset, um outro tipo de raciocínio?
Você sabe por que Jesus um dia disse para Pedro: para trás de mim, Satanás? Não porque ele estava a fim de humilhar Pedro, mas porque Jesus sabia debaixo de qual influência as pessoas estavam quando conversava com ele. Jesus não trabalhava a partir daqui, relação eu e você. A relação de Jesus com Deus e com o que estava por trás de você. E para Jesus Cristo, ou você está de trás da influência dele ou do diabo. Não existe um meio termo. Por isso que quando Pedro disse: tu és o Filho de Deus, ele falou: não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas quando Cristo mostrou a firme resolução de morrer por mim, por você na cruz do Calvário, e Pedro disse: não vá, não vá, você nunca vai fazer isso. Ele falou assim: é o diabo que está botando na cabeça dele que eu não tenho que morrer. Ele falou: para trás de mim, Satanás, tu que só cogita das coisas dessa terra, das coisas dos homens, para trás de mim. Você para mim é uma pedra de tropeço. O assunto de Cristo era contra o que estava por trás de Pedro. Quando Judas resolveu vender Jesus por 30 moedas de prata, quem foi que Jesus disse que entrou no coração de Judas, na Santa Ceia? Quem entrou? O diabo. Satanás entrou no coração dele. Quem colocou no coração de Ananias e Safira mentir com relação à oferta? Satanás botou uma mentira. Fala que foi isso. Falou: por que Satanás colocou em teu coração? O que eu estou querendo dizer? A noção de que existe um mundo invisível. E que exerce influência nessa terra. Eu me lembro que uma vez não, quando eu fui fazer a lua de mel com a minha mulher, praticamente um ano depois que a gente tinha casado, a gente foi em Porto Seguro. Eu estou indo dentro do ônibus, aviação Águia Branca, se não me engano, seguro, dormindo dentro do ônibus, eu sonhei com os demônios querendo me pegar dentro do ônibus, e os demônios ao lado do ônibus. Quando eu acordei, eu falei para a Vera, esse lugar é carregado. Quando a gente foi para o hotel, era pousada Maré Alta, até uma carioca que era dona da pousada. No primeiro dia que eu dormi, eu sonhei que vinham os demônios e começavam a bater na porta, esmurrando a porta. Pá, 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 pá. Naquele período eu não tinha as noções que eu tenho hoje, mas eu sei que era Deus na sua soberania, tentando me ensinar contra o que nós temos que lutar. E o interessante, foi nesse mesmo lugar que um colega nosso foi com a sua esposa descansar num carro emprestado e foi dar um passeio, depois de estar tendo uma igreja poderosa em um certo estado do Brasil. E nesse mesmo lugar ele foi dar um passeio, deixou a esposa e foi dar um rolê com o carro. E quando passou poucas horas, a polícia chegou lá dizendo que ele estava preso, porque nesse rolê que ele deu, ele caiu num laço. Uma garotinha teve uma relação com ele e depois disse que ele tinha abusado dela, e ele ficou preso. As férias dele viraram uma detenção. Ele não somente bulinou uma garota de menor, tinha uma menina de menor também, cheia de Satanás, e aquele bobo daquele pastor, sem discernimento, caiu no jogo dela. A força das trevas acabou com a vida dele. As férias dele. Eu te pergunto, você acha que ele planejou fazer uma brincadeira em Porto Seguro? Vou lá pegar umas menininhas em Porto Seguro. Você acha que ele planejou isso? Com certeza, quando ele foi para lá, ele planejou tirar férias com a esposa. Ele não tinha planejado, com certeza, dar um rolé e cometer uns atos libidinosos com a mina de menor. Mas as trevas estavam lá. E ele não vigiou, Kelly.
Com certeza ele planejava voltar para a igreja dele, que estava em franco crescimento, e continuar o processo de crescimento. Alguém me entende? Então, a noção de um mundo espiritual tenebroso tem que estar na tua cabeça o tempo todo. Outro texto bíblico. Atos, capítulo 26, verso 16. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Isso é Deus falando para o apóstolo Paulo, para te pôr ministro. Deixa o versículo bíblico aí no relógio da frente para eu ir lendo, por favor, Bruno. Pode tirar o relógio que eu estou olhando aqui. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, quanto daquelas que ainda te aparecerei ainda. Pode continuar. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Pode ir. Para lhes abrirem os olhos. Olha o chamado do apóstolo Paulo. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Olha a missão de um apóstolo qual é? Abrir os olhos de um povo e converter este povo das trevas para a luz. Da influência do inferno para a influência do céu, para a influência dos demônios para a influência dos anjos, e do poder de Satanás para onde? Para Deus. Eu pergunto a você, olhando por esse prisma, isso é uma missão bobinha? Você entende agora por que quando você se lança a orar, a jejuar, a buscar Deus, você literalmente bate de frente com uma coisa... A Fernanda está entendendo, não está? Ué, enquanto eu estava aqui apaisando, tranquilão, como se fosse daqui, estava tudo bem. Ué, agora eu resolvi... Porque a mudança, o virar um cristão, levar uma pessoa para ficar crente, é uma conversão de um status espiritual, irmão. É abrir o olho daquela pessoa, Charles. É combater contra o que prende aquela pessoa. É combater com o que está introjetado dentro daquela pessoa. É uma mente cheia de treva, é uma cabeça cheia de treva, é um ambiente cheio de treva, e você tendo que entrar naquele ambiente tenebroso para converter, para transformar aquela pessoa da treva para a luz, e tem mais, e tirá-la do poder de Satanás para Deus. É por isso que nós temos que ter poder de Deus para enfrentar o poder de Satanás. E é por isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta, no capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há coisas relacionadas a Deus que você pode ficar só na intimidade. Que eu estou na intimidade, meu negócio é intimidade com Deus. Aleluia, papai, querido Deus, papaizinho, querido, aleluia, glória a Deus. Amém. Oração de intimidade. Eu fico todo arrepiado quando estou em tua presença. Eu sinto vontade de pular, aleluia, eu estou chapadão. Mas tem uma hora que você vai ter que falar, bom, ou o próprio Deus vai dizer, meu filho, que bom que você pulou na minha presença, você sorriu, você chorou, foi gostoso, não foi? Fez cosquinha, agora deixa eu te dar poder. Porque você só vai conseguir arrancar uma pessoa do meio das trevas e tirá-la da influência do inferno através de um outro poder. Poder de Deus contra poder de Satanás.
está percebendo que nós estamos desde o Velho Testamento passeando pela Bíblia e a noção é a mesma? Quando é que mudou aí? Estamos em Isaías, mais de 400 anos antes, é a mesma? Jesus está na terra, a mesma? Ah, mas e quando a pessoa é boazinha? Eu conheço tanta gente que é tão boazinha no mundo, que é melhor do que pessoas da igreja. A resposta que eu tenho para você é a mesma resposta de Jesus para Nicodemos. Bom mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, que ninguém faz o que tu fazes, se Deus não estiver com você. E Jesus olha para Nicodemos e fala: necessário te é nascer de novo. Você tem que sair também das trevas, Nicodemos. Olha como que existe um conflito cósmico espiritual. Olha o versículo bíblico: para lhes abrirem os olhos. Isso aqui é o processo da conversão. Você é chamado por Deus para, através da sua pregação e do poder de Deus residente em você, você pregar, em primeiro lugar, os olhos da pessoa o quê? Se abrirem. E por que os olhos dela vai abrir? Porque o próprio Paulo diz em Corinto que Satanás cegou os olhos do entendimento. A influência das trevas sobre uma pessoa, ela é tão séria que ela obstrui a forma da pessoa entender. Uma pessoa que está debaixo das trevas, ela não consegue nem entender. Então olha a engenharia. Eu sou chamado para pregar e abrir os olhos da pessoa. E isso só um homem, uma mulher e uma igreja ungida para fazer. Você vai pregar e vai falar, e os olhos da pessoa vai abrir. Porque até então está tudo o quê? Tudo tapado, tudo escuro, está tudo no breu. Depois que o olho abriu, você vai converter essa pessoa de um lugar para o outro. Vai tirá-la de uma energia e de um poder e botar no outro. É por isso que Mahesh Chavda, quando foi para a África, e essas coisas ocorrem muito na África, porque lá eles têm uma noção clara de conflito espiritual. Ele vai pregar em Mahesh Chavda, e quem quiser ler, vale muito a pena ler o livro dele sobre o poder do jejum e da oração, o poder secreto do jejum e da oração. Já li esse livro umas 2 vezes. E ele estava lá na África, e os feiticeiros ficaram em cada ponta da conferência de milagres que ele estava fazendo para converter o pessoal. Ficou vários assim, e feiticeiros da mais alta patente no mundo das trevas. E eu vou dizer de novo, você não querer entender sobre isso não faz o mundo espiritual desaparecer. O mundo espiritual só vai conseguir te enganar melhor, porque o povo perece, porque falta conhecimento. E vou falar mais ainda, para quem está aqui e para quem vai me ouvir. Muitas vezes, irmão, Deus mostra para a gente qual é a entidade e a força maligna que está lutando dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio negócio, dentro do nosso casamento, dentro da criação de filho. E muitas vezes nós não temos o comportamento adequado, por um motivo: não levar isso a sério. Como não leva a sério, não dá o devido valor e não toma a devida postura, aí o diabo continua trabalhando. Tentamos resolver uma influência maldita e maligna e trevosa com técnicas humanas. E técnica humana não vence o poder de Satanás, querido. Ninguém converte uma pessoa dizendo: levante sua mão e repita comigo: eu me entrego a Cristo, amém, agora você é da igreja. Olha o processo.
iluminar o olho, converter para a luz, arrancá-la do poder de Satanás. Lá o negócio estava tão debaixo do poder das trevas que ele foi e falou: Deus me ajuda. A equipe dele lá, alinhada, tal. No meio do culto, meu irmão, veio um fogo do céu, um raio do céu, uma luz do céu veio e meteu fogo debaixo da árvore que tinha um dos feiticeiros chamando a força o poder de Satanás. Daqui a pouco o outro caiu no chão, o outro caiu morto, um morreu. Isso é um confronto espiritual para se tirar a pessoa da mão de Satanás. Eu vou dizer mais ainda, quando a gente fica dizendo, eu conheço alguém que nem é da igreja, que é tão bom, eu conheço tanta gente da igreja que não vale nada, que é um ladrão, que é fornicário, que é prostituto. Tu tem que saber se essa pessoa que está se escondendo dentro de uma igreja, se ele realmente foi liberto de Satanás. Que tem gente que nunca foi. Como hoje está muito na moda ser gospel, qualquer bandido espiritual pode transitar no meio da igreja. Tem um aí que já foi acusado e confirmou que ele é o maior pegador de garotinha na igreja. Ele largou uma igreja e abriu outra. Já está botando a mão na cabeça dos outros de novo. Ele já abriu uma igreja. Agora, quando você olha isso, você só percebe uma coisa. É uma totalmente desprovida dessa noção de um mundo tenebroso. Olha lá, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Quando é que os pecados de uma pessoa é arrancado, rasgado, é perdoado? Depois de todo um de todo um processo. Olha lá, abrir o olho, converter do poder das trevas, do poder do diabo para o poder de Deus, arrancar de um poder e colocar em outro. Então você vai ver que tem um conflito de poderes. E aí sim esse cara, arrancado daquela situação, ele consegue pedir perdão a Deus, e Deus o perdoa, e ele tem os seus pecados apagados, e ele sai daquela realidade negativa, daquela realidade tenebrosa, e entra em outra realidade. É por isso que você vê os conflitos que o apóstolo Paulo passava em cada cidade que ele entrava. Por que Paulo chegar era conflito na certa? Porque Paulo era um encrenqueiro? Não, porque o mundo espiritual se levantava quando ele chegava. E eu posso te dizer também que o mundo espiritual vai se levantar para que você não consiga nem entrar. Quem está me entendendo? Primeiro ele vai querer você ignorante, mas depois que você começa a ter a mínima noção, aí o grau de resistência vai o que, amados? Aumentar, para agora você nem atravessar essa coisa. Mas se nós nos vestirmos das armas espirituais, nenhuma força nos resistirá. Último texto, só para te mostrar que você tem que ter uma consciência clara da existência de um mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim. Eu gosto quando Paulo fala sim. Eu amo quando Paulo fala sim, mas sim. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes. Então cada treva tem o seu príncipe das trevas. Então as trevas, a escuridão, ela tem seus governantes. E o legal, nós temos que lutar contra isso. Por que um cristão vai ser calmo? Por que às vezes você vai ver um cristão que era falante ficar calado? Por que você vai começar a ver o comportamento de um cristão ser totalmente ao contrário? Porque ele percebeu que sua luta não é contra gente, mas contra o que influencia as gentes, as pessoas.
Mas nossa luta é contra príncipe das trevas. Repita comigo, os príncipes das trevas. Então, as trevas têm o quê? Príncipes, governantes. Nós temos que nos perguntar quem são os príncipes das trevas na sua família. Quem são os príncipes das trevas nesses bairros? Quem são os governantes de trevas no Rio de Janeiro? E é contra esses príncipes que nós temos que lutar. Agora, um povo que luta contra seres espirituais é um povo totalmente consciente e convicto da sua posição também espiritual. Você continua sendo a mesma pessoa depois dessa convicção ou muda? Alô? Você enxerga o mundo do mesmo jeito ou muda? Muda tudo. Sabe por que eu parei com essa psicologia? Que é até bom você entender um pouquinho. Olha, eu tenho isso porque meu pai fez isso, eu tenho isso porque minha mãe fez isso, olha, eu tenho esse trauma por causa disso, esse bloqueio por causa daquilo. Mas, meu irmão, quem foi que encapetou todo mundo? Quem foi que causou os males que bloquearam a família? Foi o inferno, irmão. Então vai adiantar aqui ficar botando culpa em pai, botando culpa em mãe. Um pai que conseguiu até andar um pouquinho mais do que o avô, um avô que conseguiu andar um pouco mais do que o bisavô, um bisavô que andou um pouquinho mais do que o tataravô. E todo mundo que nasceu debaixo do que, Kelly? Debaixo do que, minha irmã? Debaixo de uma influência infernal. Um avô que abandona a avó, que fica louca, que bota filho problemático no mundo tenebroso, e a gente fica, não, por quê? E não sei o quê, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu tio. Vamos parar com isso, irmão, e vamos entender contra o quê? Nós estamos o quê? Lutando. Ah, mas eu só não creio que a gente tem que ressignificar. Mas ressignifica. Tá bom, já ressignifica um bocado de coisa, um tênis, uma camisa, uma roupa, um porquinho. Mas sabe, os problemas sérios da vida permanecem. As obras do diabo permanecem. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões. Então, quando Deus te deu o privilégio de enxergar coisas que você nem queria ver, Deus estava te levando para o lugar onde de fato você tem que concentrar teus esforços espirituais. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, o qual nos tirou da onde, amados? Da potestade das trevas. Quando você se converteu, quando Cristo morreu, Ele estava exercendo um poder contra potestades que prendiam você. Aquelas coisas esquisitas que você fazia, que eu fazia, umas coisas que você tem vergonha hoje, algumas coisas que você até fica assustado de fazer, aquilo ali era tudo, você estava debaixo de uma influência diabólica, estava debaixo do inferno que comandava a sua cabeça. Você em sã consciência ia roubar a sua mãe? Você em sã consciência ia mandar matar uma pessoa? Você em sã consciência ia destruir a família de outra e dizer melhor a dele do que a minha? Quem com a consciência limpa ia querer destruir o lar de outra pessoa? Me responda. Sabe o que você e eu estávamos? Debaixo de influência diabólica, satânica. Está aí, ó. E Ele nos tirou do poder das trevas. Então, converter um povo é literalmente lutar contra trevas. Nós temos que parar de ser infantis em achar que um cachaceiro inveterado, uma prostituta inveterada, um viciado inveterado, e tudo junto vai se converter só porque você diz, Jesus te ama. Existe um conflito no mundo espiritual, existe uma transação no mundo espiritual.
E por último, o qual nos tirou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirados de um reino e colocado em outro. Será? Eu estava me imaginando hoje, Duda e Madu. Eu estava pensando hoje, Elaine, sobre o seguinte: uma vez que eu começo a ter noção do mundo espiritual, como aconteceu quando eu tinha 19 anos, que eu nem dava atenção para isso, e eu chego numa rua que eu mostrei para o Samuel, foi o primeiro lugar que eu preguei, e tinha um rapaz chamado Joel, vestido de mulher, com um bustiezinho, porte médio, negro, com a roupinha de mulher. E eu estava com um grupo da igreja, estava aqui no Seminário Batista, não estava nem aí para demônio. E daqui a pouco aquele rapaz chega, vestido de mulher, e do nada ele vira assim, pega um espelho de pentear cabelo, quadradinho, e começa a comer na minha frente, comer vidro na minha frente assim. Quando ele começou a comer aquele vidro na minha frente, lá em Guaí, naquela ruazinha que eu te mostrei, que foi o primeiro lugar que eu preguei, todos os que estavam comigo deram um passo atrás, eu fiquei sozinho na frente. O chão começou a ficar meio quente. E aquele rapaz comia vidro na minha frente e nada acontecia com ele. E aí eu nunca tinha sido ensinado a expulsar demônio, aí eu lembrei, né, que na quadrangular falava em nome de Jesus, aí eu falei, em nome de Jesus, sai! Aí o bicho caiu no chão e começou a serpentear no chão igual uma cobra assim. E ali foi uma demonstração para mim do poder que influencia e interfere no comportamento das pessoas. Aquilo foi uma forma que Deus teve de chamar a minha atenção. As pessoas não fazem o que fazem por conta própria meramente. Elas estão debaixo de influência. Agora, se existe uma influência negativa das trevas, eu estava hoje lá no quarto imaginando o que é uma influência da luz. Porque o objetivo aqui não é entenebrecer sua mente, é te mostrar que tem uma coisa. Eu falei, mas olha, à medida que eu enfrento essa, como que é a outra? Como que é o reino da luz se manifestando? Como que é o reino da luz se evidenciando? Porque é para converter das trevas para onde? Para a luz. Uma pessoa debaixo das trevas, ela tem um comportamento característico. Mas uma pessoa debaixo de uma influência divina também tem um comportamento diferenciado. Quem está percebendo que essa é a linguagem da Bíblia? Não tem PNL, não tem psicologia, não tem nada. Quem percebeu aí que não tem? Quem percebe que a linguagem é totalmente elevada? É outra linguagem. E era por isso que esses homens tinham o sucesso que tinham. E a última coisa que eu quero dizer aqui é que depois que você tem consciência clara que esse mundo existe, espiritual existe, e que você foi arrancado dele, você tem que ter a consciência agora que a nossa missão é vencer esse mundo tenebroso. É vencê-lo. Nós não estamos aqui para ficar no meio do caminho, nós estamos aqui para vencer esse mundo tenebroso. A razão da existência da igreja é para isso. Até cura é para isso. Ah não, eu quero receber a unção de não sei quem, aí receber a unção de não sei quem. Recebi a unção de não sei quem, depois Deus mostrou um demônio de todo tamanho para enfrentar. Quando Cristo curou aquela moça que ia para a igreja toda torta durante vários anos, toda envergada, Ele disse, não teríamos que libertar essa filha de Abraão que estava debaixo do cativeiro. As costas dela estavam tortas por uma influência diabólica. E me encabula saber como é que o demônio tem uma paciência de manter uma pessoa com as costas tortas durante 20 anos. Se eu fosse o capeta, eu falava, estou cansado de ficar aqui envergando essa mulher. Eu vou dar uma pausa. Mas sabe, os demônios não dão pausa, fera. Se o demônio é chamado para botar um vício ali, ele vai meter o vício até a pessoa o quê? Até ela morrer. Se for chamado para botar para ser prostituta, vai botar ali até sair das prostituições mais profundas. Se botar ali para acabar o casamento, vai acabar o casamento. O demônio não dá trégua, fera.
Para ímpio nunca vai dar trégua, vai entrar ali, vai querer morar, vai cumprir com o seu propósito, vai empobrecer, vai colocar para lamber chão, vai botar para poder comer rato, vai fazer o que tem que ser feito. Acabou, vai enlouquecer a pessoa. Então 12 anos a mulher andando só nessa posição, que a Bíblia diz que o diabo mantinha ela presa. O diabo a mantinha presa, indo para a igreja, e o diabo ia junto, o demônio ia junto para o culto com ela, ela assim, ó, ia para a sinagoga presinha. Agora, por que Jesus teve sucesso sobre aquele demônio? Por causa da sua visão do mundo o quê? Espiritual. Por isso que o que o diabo puder fazer para tirar a nossa visão, ele vai trabalhar. O que ele puder fazer para nos tornar distraídos, ele vai fazer. Por isso que quando você e eu queremos ter vitória, encher igreja, converter família, converter filho, mudar casamento, converter membro da família, curar, a primeira coisa, contra o que eu estou lutando? Onde que eu estou metendo a minha mão? Quero abandonar um determinado pecado. Que tipo de demônio está me influenciando? Ai, você crê nisso? Se o diabo entrou dentro de Judas, irmão, se o diabo entrou dentro de Ananias e Safira, se Jesus mesmo dizia, se Paulo dizia, vigie e ora para você não entrar em tentação. Nesses dias de jejum nós temos que ter essa noção. A igreja foi erguida para vencer o diabo, para entrar numa guerra. Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha só o desígnio, o chamado, o desenho para o qual Pedro foi feito. E a igreja, a eclésia foi feita. E as portas do inferno não. Então qual é a função do levantamento de uma igreja? Enfrentar o quê? Qual é a função de uma igreja? Enfrentar o quê? Qual é a função de uma igreja, irmãos? Está aí, por favor. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, e o que essa igreja vai fazer? Ela vai, se a porta do inferno não vai prevalecer, é porque é contra o inferno que nós temos que lutar. Quantos concordam comigo que de vez em quando a gente quer parar de fazer força nessa direção? Levanta a mão, além de mim. Quantos aqui? Ah, isso cansa. Você não vai ser uma pessoa bitolada nesse assunto, de só falar desse assunto. Você tem que ser bitolado em Deus, em anjo, poder, vida com Deus. Mas não é vida com Deus para nada. Vida com Deus para vencer o quê? Inferno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Olha só, olha aí. A palavra de Deus está em vós e já venceste o desemprego, é isso? Quem foi que João disse que os jovens tinham vencido por terem a palavra? Maligno. Então nosso assunto até o dia da morte vai ser contra alguém chamado o demônio e os seus anjos. Conversar com você sem essa percepção é ficar enxugando gelo. Enxugar gelo. E eu oro que Deus abra os olhos de todos vocês. E as portas do inferno, você não precisa, amado, dizer, eu não gosto nem de falar disso. Maria, 3 vezes.
Bate até na... Não, irmão, bate na parede não. O teu destino é vencer o diabo. Na cabeça de Deus, o nosso papel é botar o demônio debaixo dos nossos pés. Um dia eu estava vendo uma certa coisa acontecendo na minha casa lá na Bahia, e aquilo se reproduzia em mim. E um dia eu tive um sonho de um demônio que pegava uma cinta, batia em mim e batia no meu irmão, e tudo que a gente produzia tinha que dar para aquele demônio. Até que tinha uma hora, Charlie, que eu entendia e falava assim: de mim você não leva mais nada. E era um período que eu tomava prejuízos sucessivos. E o pior, Paulo, achando que os prejuízos eram porque eu era santo. Porque ignorância te faz pensar besteira, te faz fazer tolice. Aí quando eu tive aquele sonho, que era o demônio que estava me tomando, demônio de infância, demônio de família, no sonho eu pegava a cinta da mão dele e eu é que batia nele. E dizia: de mim você não toma mais nada. E a partir daquele período, os prejuízos começaram a parar. É por isso que na guerra espiritual, você vai diminuir sua fala muitas vezes dentro de casa. Você vai diminuir, você vai mudar muito o seu comportamento, porque o seu assunto vai ser em outra instância, na instância do mundo do espírito. Nosso destino é vencer Satanás. Eu poderia colocar uma palavra mais bonita aqui, sabe? Portais. Os portais do inferno não prevalecerão. As portas que têm demônios guardando lugares e ambientes. Em Ponte do Pasmado, que hoje nós temos uma igreja estabelecida, graças a Deus, quando eu ia para lá, que eu dormia na casa da mãe Rosa, eu tive um sonho. Eu conversando pelo telefone, o demônio entrava na linha, na época do telefone de orelhão, o demônio entrava na linha e falava assim: o que você veio fazer dentro da minha boca de fumo? E hoje tem um ministério lá estabelecido. Deve estar acabando o culto lá agora. Isso te ajuda? Eu consegui hoje trazer vocês para olhar para o lugar, para o devido lugar. E naturalmente que se você passa a ter noção do devido lugar onde você tem que olhar, o seu comportamento, sua pegada permanece a mesma a partir de hoje. Se você já estava nessa pegada de guerra espiritual, agora fica mais o quê? Fica melhor, sua mente expande mais. Agora, para você que estava achando que era tudo no mano a mano, tudo no pau a pau, era tudo humano, você brigando com humanos, você lutando com humanos. Sabe, Xavier, pastor Paulo Canuto, que um dia eu ainda quero trazer ele aqui, um senhor que já venceu muitas guerras só em oração e jejum. Ele disse que ele estava na igreja, lá no sul, e ele ralando na igreja, lutando, e o povo não correspondia. O povo não correspondia aos esforços dele. Mas ele sabia que Deus queria algo ali. O filho dele, recém-nascido, ele olhou para a esposa dele e falou assim: eu vou fazer um jejum de 40 dias por essa igreja. E ele ficou 40 dias dentro da igreja, no fundo da igreja, em jejum. Falou assim: só venha de noite trazer um pouco de suco de laranja para mim. E aí ela levava esse recém-nascido filho dele para ele ver. E ele sacrificou, naquele período, o tempo com o recém-nascido dele, e ficou 40 dias de jejum naquela igreja. Porque ele sabia quem é que estava influenciando o povo. Ele não lutou contra ninguém. Ele foi para outro lugar. Ah, mas e se Deus não quisesse ele mais ali? Se Deus não quisesse, ele falaria, e ele fala. Assim como falou comigo 2 vezes, uma para não ir para o sul, quando eu estava doido para ir, e outra quando era hora de sair de um lugar que nós saímos. Agora, quando ele quer que você permaneça em um ambiente, e parece que esse ambiente não está entendendo, você tem que ir ao lugar que está travando a cabeça desse povo.
Porque há coisas que não tem explicação, irmão. Tem coisa que não é normal. E se não é normal, nós temos que subir para o mundo sobrenatural. Eu falo, ninguém entende. Eu falo, ela não muda. Sobe o nível. Sobe o nível. 40 dias dentro da igreja trancado. Só tomando suco de laranja. Depois dos 40 dias, Silvia, começou a haver um rebuliço naquele lugar. Vale a pena você comprar o livro dele, do Paulo Canuto. E causou estrago na Itália, causou estrago em vários lugares que passou. Porque o nosso papel como cristãos é causar um estrago nas portas do inferno. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ela vai ser famosa, é isso? E ela será famosa, é isso? E eu te exaltarei, é isso aí? Não, e as portas do inferno não vão prevalecer, ou seja, ela vai contra-atacar, mas você vai atacar, ela vai contra-atacar. Por isso que eu nunca me esqueço do sonho que tive e está lá no quadro: bater na árvore até ela cair. Quais são as suas guerras, irmão? Quais são as suas lutas? Quais são os seus campos de batalha? É hora de você voltar e lutar no lugar certo. Vai para casa e pergunta a Deus se de repente alguma coisa aí que você está tentando resolver na força do braço, ela nunca será resolvida. Você a resolverá no mundo espiritual. Fiquemos de pé, por favor.